Boa noite, queridos amigos vermes de bunda. Aqui quem fala é o verme que vive dentro da bunda do verme de bunda. Não sei se pode falar bunda aqui no YouTube, então a gente troca verme de bunda por verme de traseira, mas não importa, em menos de 10 segundos a gente já falou de bunda várias vezes. Bom, eu tomei alguns esporros, né? Da patroa, de pessoas que leram um livro, eu falei que ninguém leu e tal. Mas não, é verdade. A patroa me deu um esporro porque essa coisa de não dar like, não dar curtida, não se inscrever no canal, sabe? E eu tô aqui pra reforçar. Não se inscrevam no canal, né? Tá? Não deem a curtida. Vai fazer outra coisa mais interessante. Bom, antes de ler o livro... eu tenho que pedir desculpa ao Sandro que... Cara, o Sandro é uma dessas pessoas especiais, né? Você encontra uma vez e vê que o cara é gente boa e você já se acarinha com a pessoa. Eu encontrei o Sandro no máximo umas 4 vezes na minha vida, mas na primeira vez eu falei do livro e tal, e ele se empolgou, eu mandei uma cópia para ele leu, cara, ele leu rápido e gostou do livro, sabe? Que tá aqui, que eu deveria ter preparado, aqui é a Igreja Universal da Ausência de Deus, sejam bem-vindos, aqui a gente não tem um roteiro muito definido. Então, Sandrinho, desculpa, eu sei que você leu, eu sei que você gostou, eu sei que você essa é uma pequena vaidade minha, né? A primeira vaidade foi terminar o livro e ver que, ali tinha algo que eu estava satisfeito com mim mesmo. A outra foi que pessoas, amigos ou não amigos, leram e gostaram do livro. Então, eu tinha prometido começar a ler o livro agora, mas eu vou fazer um suspense primeiro, tá? Eu vou explicar como a ideia surgiu e tal, vai ser um vídeo um pouquinho longo. Bom, a ideia, ela veio nascendo, né, há muito tempo atrás, basicamente quando eu saí do colégio. Quando eu saí do colégio, eu sabia muito de história do Brasil, muito. História foi sempre uma disciplina que eu sou apaixonado e hoje eu trabalho assim na área ecológica, mas também utilizando a parte histórica. Eu trabalho com pesquisa. Mas eu saí, eu conheço a história do Brasil colonial, não conheço a história do Brasil antes dele ser invadido pelos europeus, né? Eu fui atrás de matar essa curiosidade e eu tive a sorte de encontrar, eu lia nas livrarias, essas megas livrarias há 300 anos atrás, e assim, ia muito na área de literatura, porque eu só lia literatura naquela época, achava que prosa não era literatura, e nessas idas, com a intenção de ir na área de antropologia, eu achei o vídeo, o livro do Darcy Ribeiro, Os Índios e a Civilização, publicado em 1970. E foi um livro que mudou minha vida por completo, por completo. Assim, eu vi, é um livro de ecologia estupendo, apesar de não ser um livro de ecologia. Foi meu livro de cabeceira por décadas, ainda recorro a ele, mas é um livro muito pesado, porque fala sobre o extermínio dos índios brasileiros. Bom, por esse lado eu já comecei a ver como o mundo tinha impactado o Brasil no período pré-pós-colônia e pós-democracia também. Bom, um outro detalhe importante é que eu nasci no centro de Umbanda, basicamente, meus pais eram macumbeiros,
Eu passei uma infância maravilhosa no centro de Umbanda, maravilhosa, eu sinto muita saudade. A adolescência não foi tão boa, mas eu entrei na faculdade de biologia e eu era meio fanático religioso, sabe? E eu não estava encontrando nas aulas a explicação espiritual para os fenômenos físicos. Então eu me propus, bom, já que ninguém fez essa ligação, eu vou fazer. E me dei mal. Me dei mal porque, através dessa curiosidade, eu acabei me tornando ateu, né? Bom, a parte do ateísmo foi muito importante. Muito importante, foi uma mudança na minha vida. Está no livro, eu vou ler para vocês, eu não vou comentar sobre isso agora. Ao longo dos anos eu sempre trabalhei com pesquisa e cheguei a trabalhar por muitos anos no laboratório de rios e córregos da UERJ, muito bom, passei meus melhores anos lá. E depois, mais tarde, no doutorado, é que eu vim trabalhar com dinâmica de população e nas áreas de doença, epidemiologia e de dinâmica de população humana. E eu vi uma oportunidade de fazer um trabalho sobre os índios brasileiros, que era a minha paixão. Eu lia tudo sobre os índios brasileiros, mesmo não sendo da área da antropologia. E eu publiquei um artigo na revista Human Ecology sobre os índios brasileiros, trabalhando com dinâmica de população e com a história recente deles também. E trabalhando com a parte de doença, deixa eu molhar aqui um pouquinho, é assim que eu bebo água. Meu copo pequeno, assim eu me sinto um gigante, tá? Trabalhando com doenças, eu me meti com cenários globais de pandemias, né? E eu publiquei um artigo sobre o efeito do HIV sobre a tuberculose em 21 países ao redor do mundo. E a situação do HIV, da tuberculose, da maioria das doenças é terrível na África, principalmente na África subsaariana. Então eu tive que me meter um pouco na história também da África subsaariana. E tudo isso me levou a questionar e ver o quanto que a minha raça tinha bagunçado o mundo. Tinha estragado o mundo desde 1300, 1400, né? A gente põe aí colonialismo, depois veio o neocolonialismo, você teve a pseudo ou realmente Primeira Guerra Mundial dos holandeses, que foi global, né? Na época da colônia. Eles tomaram Angola, né? Por exemplo. E depois veio a Primeira Guerra Mundial Oficial, a Segunda Guerra Mundial Oficial, teve o neocolonialismo na África, que durou até 1975 ou mais. A França ainda tem colônia, pelo amor de Deus, isso é vergonhoso, sabe? O pessoal, eu vou para Paris, você vai, meu irmão, deixa eu falar. E isso me desenvolveu um tremendo ódio contra o homem branco. Mas como assim? Eu sou branco, né? Eu não sou branco. Eu sou transparente. Existe uma grande diferença. O transparente você vê através da pele. O branco não. Então o IBGE teve que criar uma nova categoria para mim de branquitude, que é o excesso. Eu sou tão branco que eu brilho no escuro praticamente. Às vezes o pessoal lá da estação espacial me ligam, ô Felipe, tô te vendo aí e tal. É por quê? Porque eu reflito muita luz, né? E ao mesmo tempo eu carrego comigo uma certa culpa mesmo, de que, a cor da minha pele bagunçou o mundo. E isso me fez começar a implicar com os símbolos da minha própria cidade. E daí veio a ideia
de tirar o Cristo Redentor do Corcovado, sabe? Ela veio aos poucos, mas ela veio. Na medida que eu estudava, que eu me inteirava dos processos históricos, dos fenômenos e das atrocidades realizadas pelos brancos, eu tomei raiva do homem branco e tomei raiva da visão católica do mundo, da cosmogonia católica, né? Que é como a gente pode dizer. E aí eu comecei a olhar para o Cristo Redentor de uma forma diferente. Antes eu sou carioca, sabe? Eu olhava para o Cristo e sentia, pô, que lindo, né? A sétima maravilha do mundo e tal. Mas com o tempo aquilo começou a me incomodar. Toda hora que eu acordava, tava lá ele de braços abertos. Aí, qual é? Qual é? Bebeu muito, né? Fumou demais, né? Exagerou, qual é? E eu comecei a implicar com ele e surgiu a ideia, pô, se a gente tirasse o Cristo Redentor, não seria mais bonito? Eu acho que seria. Apesar de todo mundo não concordar com essa ideia, tá? Eu vou deixar bem claro isso. E essa ideia virou uma obsessão, infelizmente. Quando eu acho que eu tenho uma boa ideia, essa porra da ideia vira uma obsessão e eu não me canso. Eu martelo na tecla, eu persigo as pessoas. E eu, ao invés de perseguir as pessoas, eu falei, não, vou botar no papel, né? Então, a primeira versão do livro, ela surgiu como um quadrinho, né? Tá aqui, uns desenhos que eu fiz, que eu ia escrever um quadrinho. Olha só, já tem aqui, a ideia era dois caras, né? Olhando o Cristo Redentor, fumando, o Cristo olhando para eles, o Cristo olhando para eles, aí vem os diálogos, né? Aí beleza, aí ficou nisso, né? Os dois personagens. Mas fazer quadrinho dá muito trabalho, né, cara? Desenhar, fazer certinho os caracteres dá muito trabalho, então eu deixei meio de lado também. E aí numa das conversas com um amigo meu, o Renato, que é cineasta, eu falei, pô, cara, tem uma ideia para um curta, sabe? Vamos tirar o Cristo Redentor do Corcovado. Ele adorou a ideia, né? E a ideia era a gente escrever um roteiro e fazer entrevistas. A gente escreveu um roteiro básico, mas só que como fazer cinema no Brasil é difícil, e deve ser em qualquer lugar também, e eu fiquei parado naquilo, né, naquela obsessão. Então, pô, já que eu escrevi uns diálogos para quadrinhos, já que eu escrevi uns diálogos para um curta-metragem, né, cara, vou escrever um livro. E foi a partir daí que eu comecei a me dedicar a escrever o livro, né. E eu levei 2 anos para escrever um livro, assim, quando eu me dediquei realmente a sentar e escrever o livro, eu levei 2 anos para escrever. E eu só sento para escrever quando me dá prazer, quando eu sinto necessidade, não quando me dá prazer, quando eu sinto necessidade de botar para fora. Eu tô com o segundo livro engatilhado, mas não tá pegando, sabe? Não tô tendo a sensação que eu tive com o primeiro livro. Mas já terminando, e provavelmente eu esqueci muita coisa de dizer, eu vou ler para vocês a primeira frase do livro. O livro é dedicado, deixa eu tentar mostrar aqui, não vai aparecer, né? Não vai. Ele é dedicado aos cretinos, ao invés de dedicar a mamãe, papai, a cachorrinha, a patroa, eu dediquei aos cretinos. E eu vou deixar vocês com uma frase que me segue há bastante tempo e que também é sinônimo do que a gente está vivendo hoje em dia com essa pandemia no Brasil, que é simplesmente não aguentava mais. Bom, é isso, gente.